Olá, gente querida! Que bom estarmos juntos para mais um Capelania. Gente cuidando de gente. O meu nome é Helene Vação, eu sou capelã hospitalar desde 1982 e dirijo a Associação de Capelania na Saúde e também tive o prazer de criar a Casa do Aconchego, onde nós recebemos crianças e as suas mães, vindas de todo o Brasil, crianças enfermas em tratamento de saúde. E eu quero estar conversando com vocês hoje sobre um tema muito especial. E como eu não poderia fazer isso sozinha de jeito nenhum, trouxe uma amiga muito especial, que eu vou apresentar já já. Mas eu quero ler para vocês, primeiro, o nosso tema e depois mostrar para vocês como Deus se importa com o ser humano, com as suas criaturas em todos os aspectos, até mesmo no trabalho, o aspecto do seu trabalho. O nosso tema hoje é a saúde no trabalho, uma reflexão para o homem todo. Eu quero ler para vocês Êxodo 18, um trechinho dele, onde Moisés conversa com o seu sogro Jetro. E Jetro, um homem sábio, que observa em detalhes as necessidades do povo e a administração que Moisés está fazendo, e chama a atenção dele. Começando no versículo 13, diz assim: no dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho que devem andar e a obra que deve fazer. Procure entre os homens, entre o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim, será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo esse povo voltará a ter paz voltará em paz ao seu lugar. Eu achei muito interessante essa intervenção de Jetro diante do líder do seu genro Moisés, que estava com uma sobrecarga. E eu vejo como Deus usa pessoas em posições definidas, importantes, para chamar a nossa atenção. Ele quer que nós sejamos íntegros física, emocional e espiritualmente também. E é tão importante essa saúde integral que o Senhor visa para os seus amados.
Hoje nós vamos conversar sobre esse tema tão importante, a saúde no trabalho, uma reflexão para o homem todo, com a doutora Rívia Rose Ferraz Bezerra. E eu vou ler para vocês quem ela é. Ela é casada com o reverendo Samuel Santos Bezerra, mãe de 2 pérolas preciosas, Esli e Irã, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, formada em medicina pela UFAL, com residência em medicina da família e comunitária pela Casa de Saúde Santa Marcelina, pós-graduada em gerontologia pela Universidade São Camilo, em São Paulo, e especializada em medicina do trabalho também. A doutora Rívia vai estar contando para a gente aqui sobre a sua experiência como médica do trabalho, porque ela também tem um título de especialista na área na qual ela trabalha atualmente. Rívia, querida, muito bom revê-la depois de tanto tempo longe, fora de São Paulo. Que bom a gente poder estar junto de novo e você está aqui no nosso programa. Eleni, a alegria é minha e um prazer de vê-la, de ver de perto esse sorriso, né, depois aí de 7 anos de Porto Alegre, voltando a São Paulo, bem no meio aí de todo esse desafio com a pandemia. E assim, como é bom a gente ver nossos amigos queridos. Viu? Obrigada pelo convite já desde já. Prazer enorme, Rívia. Eu queria que você já enganchasse aí falando sobre a sua família, a sua experiência de vida cristã e depois sobre o seu trabalho. Enfim, é uma pergunta, né? Quem é a Rívia? E eu costumo contar que a Rívia é a filha do meio de um casal muito especial, instrumento de Deus na minha vida, né? Estela e Ranildo, e eu faço questão de citá-los, porque muito da minha vivência e da minha forma, de como eu cresci, né, veio muito da instrumentalidade deles. Filha do meio, né, de 3 filhos, tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Aos 9 meses, e isso é interessante compartilhar, porque isso influenciou muito na decisão, certamente, né, de ser médica. Aos 9 meses, eu fui acometida por uma infecção, poliomielite. Eu sou uma pessoa com deficiência física. Desde esse período, eu costumo falar que o que as crianças costumam ficar de pé e andar, eu precisei aí de umas 14 cirurgias para conseguir isso. Então, foi uma lida aí com muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos técnicos, no ambiente hospitalar, muitas vezes, né? 14 cirurgias, com meus 3 anos de idade foi a minha primeira cirurgia. E eu faço menção importante aos meus pais, porque como foi importante o apoio, né, a presença deles, o me colocar sempre de que isso não era um motivo para me sentir menos, mesmo na ignorância, porque, na época, eles ainda não conheciam o Senhor. Mas, pela graça comum, eles já tinham essa consciência, né? E eu cresci, né, com esse estímulo, com esse incentivo. Mas muito interessante que era um sonho da minha mãe ter um filho médico. Olha. E eu falava para ela: mãe, tire o cavalinho da chuva, porque eu já sofri muito e eu não quero ser médica. Não queria nem ver Era os mais meus hospital na nada frente. de hospital, mas esses eram os meus planos, não os do Senhor. Né? E aqui, já com 25 anos de formada, veio a medicina exatamente numa busca incessante que foi a minha vida para saber o porquê eu. Né? Por que em mim? Por que eu tenho que ter contraído esse vírus, ter passado por todas as dores físicas e emocionais? E isso, desde criança, adolescente, jovem, era uma pergunta, Eleni, que permeava a minha mente. Sim. E eu busquei isso no catolicismo, porque nossa família, né, se dizia católica, nós íamos para a missa, estudei em colégio de freiras, mas não encontrei essa resposta. Fui para a medicina exatamente buscando isso. E o que é que eu descobri na medicina, Eleni? Que eu era azarada.
Eu falei assim, não, eu sou azarada. Ainda mais essa. Mais essa, porque a gente estudava que era um vírus fraco e que de cada 1000 crianças que contraía, uma desenvolvia sequela neurológica. E eu falava, da 1000, eu fui a uma. Ai. Então, eu digo, a medicina diz que eu sou azarada. Né? Essa é triste. Triste. Fui para o espiritismo, aí a resposta é que eu deveria ter sido uma pessoa muito má em outras encarnações. Então, eu tinha que pagar um preço alto para evoluir. E eu passava, o que eu fiz? Maior ainda. Maior, Neném. Cargas e mais cargas. Exatamente. Né? Enfim, nesse processo todo de busca, fui para a medicina, eu creio que, conduzida realmente pelo Senhor, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, vejo verdadeiramente a medicina como ministério. Me sinto privilegiada, e meu esposo, como ele falou, é pastor, ele fala, olha, eu tenho que ir até as pessoas vão até você. Sim, que precioso. E que campo, né? Precioso. Porque quando você vê a medicina como missão, é uma amplitude gigantesca. Gigantesca. Porque você vai estar cuidando de pessoas integralmente, não só do corpo. Exatamente. Mas da pessoa por completo. Que lindo. Isso mesmo. Aí, chegando na medicina, um tempo depois, o Senhor chegou àquele encontro já marcado há muito tempo, porque eu não conhecia, mas Ele já me conhecia, já tinha escrito a minha história. E eu decidi, entre aspas, porque Ele me chamou, que eu iria procurar essa resposta numa igreja cristã, evangélica. Depois que você já tinha feito medicina? Já tinha feito medicina. Olha, eu já tinha 2 anos de formada. E a resposta eu ainda não tinha encontrado. E eu decidi buscar aí. E que bênção tremenda, porque logo no dia da minha conversão, e foi uma mudança muito radical, e só depois eu entendi o porquê disso, né? O Senhor tinha preparado para mim um esposo pastor. Sim. Né? E o Senhor tinha muita rapidez, porque ele já orava pela esposa dele, porque ele já vinha de um lar cristão, né? Então ele já orava por sua esposa, e eu ainda estava, né, perdida, buscando respostas. E nesse encontro, logo buscando nas Escrituras, a resposta veio de maneira libertadora em João 9. Na cura do cego de nascença, Sim, quando os discípulos perguntavam por que o cego era cego de nascença, se era por pecado dele. Pecou? Quem pecou? Este ou seu pai, seus pais? Exatamente. Era a pergunta que eu fazia. E quando Jesus responde que nem por uma coisa, nem por outra, mas que a glória dele fosse manifestada através daquela vida, eu compreendi. Que lindo! Mudou completamente a sua visão. Completamente. E a medicina como ministério, como eu falei, porque eu pude entender, e logo quando eu me formei, eu pude perceber que eu tinha muito mais tempo como paciente do que como médica. Então, a empatia, o se colocar no lugar, era uma coisa muito natural e muito fácil para mim. Você podia falar para o paciente, eu consigo entender você um pouquinho mais de perto. Um pouquinho mais de perto. Não que eu sei o que você está sofrendo, porque cada um sofre de uma maneira, reage de uma maneira diferente, mas você tinha a experiência como paciente no leito de hospital. Exatamente. Então, que escola que o Senhor já tinha feito você passar. Né? Verdade, Heleninha. E logo depois conheci meu esposo. Foi muito rápido. Foram, assim, 5 meses, 1 mês de noivado, e em 5 meses nós casamos. Menina, que rapidez! Rapidez. Estamos completando agora, em março, se Deus quiser, 23 anos de casados. Que maravilha! De onde vieram as preciosidades, aí a Sli e o Inlã. E os teus filhos já estão grandes. Grandes, agora. uma moça de 20 e um adolescente aí que já vai para os seus 15 anos. Que beleza, que beleza. Nós nos conhecemos, se não me engano, quando você era médica do Mackenzie, dos funcionários do Mackenzie. É verdade. E eu, como uma das funcionárias, fui lá para consulta de rotina. E foi tão boa a nossa conversa
E logo você veio nos ajudar, falando num congresso que tinha organizado também lá no Hospital do Servidor Público do Estado. Exatamente. E depois eu fui falar num encontro da SAF que você promoveu. Verdade. E a gente foi caminhando junto nesse tempo e desenvolvendo até em Porto Alegre. Lembra de Santa Maria? Verdade, em Santa Maria. Não me lembrava disso. Santa Maria foi logo depois do acidente, do incêndio da Boate Kiss. E aí a Sociedade Bíblica do Brasil me levou para lá para atender, organizar o trabalho dos ministros religiosos naquela cidade. Porque o que me deixou assim, sem saber nem por onde começar, foi que, quando eu cheguei lá, tinha um enorme outdoor na entrada da cidade, dos espíritas. Venha conversar com o seu filho que partiu. Que triste. E os nossos líderes religiosos evangélicos não sabiam por onde começar o atendimento àquelas famílias, como consolá-las. E eu tinha acabado de escrever um livrinho para a Sociedade Bíblica do Brasil, chamado Deus está presente, auxílio de Deus no luto. E como foi importante orientar naquele encontro os ministros religiosos, deixar a literatura, gravar um programa, e como foi gostoso encontrar você e o Samuel ali fazendo parte daquele ministério tão importante, naquele momento tão sofrido para toda aquela cidade. Era o nosso primeiro ano, tínhamos acabado de chegar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, quando aconteceu, né, toda essa tragédia, e tivemos essa oportunidade de acompanhar a Eleni nesse momento. Sim, aí. Foi logo no início mesmo, isso já tem uns 9 anos, eu acho, quase por aí, isso. Por aí. Mais ou menos. Uau, que coisa. Estava gravado, assim, que você teve conosco também lá no Sul. Sim, também, é verdade. Que preciosidade. E, Rívia, você fez uma especialização em medicina do trabalho e também em gerontologia. Conta para mim por que essas duas áreas tão específicas e como você tem desenvolvido a sua missão como médica nestas áreas. É uma história bem interessante, porque, como todo estudante de medicina, especialmente na minha época, vocês podem imaginar, 25 anos de formada, né, já tem aí um bom tempo, em que nós saímos com uma visão muito curativa. Sim. Né? Então, assim, a gente queria muito ser especialista, né? Era ou cardiologista, pneumologista, e eu não, diferente disso, queria sair cardiologista, queria fazer cardiologia. E aí foi um não do Senhor, né? O Senhor é tremendo, Ele sabe o que é melhor para nós. E a minha trajetória foi tão diferente, porque eu tinha escolhido a cardiologia, mas não consegui, Eleni, entrar em nenhuma residência para cardiologia. Que coisa. Olha só. Barrada. Fechada a porta. E para mim foi uma lição, porque acostumada no primeiro vestibular para medicina, entrei com 17 anos. Nossa, novinha. Muito bem na faculdade, tudo que fazia sempre tinha bom êxito, e de repente não consegui nada. Não. Enfim, mas mais na frente entendi todo o direcionamento de Deus. Recebendo esse não aqui em São Paulo, falei, o que eu vou fazer na minha vida? Eu ainda não era cristã. E eu digo, então vou trabalhar, olha a minha visão totalmente equivocada, então vou trabalhar para ganhar dinheiro. E fui para o interior da Bahia, numa cidade de 10 mil habitantes. Uau. Onde o prefeito era o médico da cidade. E fui trabalhar como plantonista no hospital. E eles viram em mim que eu tinha um perfil para ser médica de família. Estava vindo toda uma ideia de medicina de família na época, que vinha de Cuba. Eles tinham vindo de Cuba com toda essa perspectiva e queriam implantar o projeto na cidade. E viram em mim um perfil para isso. Eu nem sabia, Eleni, eu queria ser cardiologista. Que coisa! Eu nem sabia bem o que era essa especialidade, mas no interior de 10 mil habitantes, sem muitos recursos,
eu pude aprender na prática que o melhor era prevenir. Com certeza. Porque um infarto, a gente não tinha muito recursos ali, a gente não tinha uma UTI, a gente não tinha nada. Então, para cuidar bem dessa população, o melhor é promover, é prevenir para que não chegue aí, porque o recurso a gente não tem. E comecei a trabalhar, foi quando eu me encantei com a questão da medicina de família, e aí veio toda a conversão, meu casamento, voltei para São Paulo, e aí eu falei, não, agora eu vou fazer residência, mas eu não quero mais a cardiologia. Agora que eu tenho a prática da medicina da família, eu quero a parte científica, e fui para o Santa Marcelina. Logo que eu terminei a especialidade, o Santa Marcelina, né, cheguei a trabalhar com eles, trabalhei em várias periferias aqui de São Paulo, muitas histórias aí para contar. E eu pude observar no meu consultório o envelhecimento da população. Eu digo, olha, a população que passa aqui no meu consultório está mudando. Eu preciso entender que processo é esse que está acontecendo. E aí você foi atrás da gerontologia. Não no intuito do envelhecimento. Exatamente, porque a minha população ali, os meus pacientes, eles estavam passando por isso. E eu digo, então, gente, eu preciso entender que processo é esse que está acontecendo aos meus olhos. E daí fui para a gerontologia para me respaldar com tudo isso no meu cuidado. Só que, Helene, olha a ponte para a medicina do trabalho. Nesse período, eu fui para o Mackenzie. Exatamente querendo estudar, eu busquei um trabalho de meio período para que eu tivesse a oportunidade de me aperfeiçoar. E o Senhor me levou para trabalhar no Mackenzie. Sim. E foi muito interessante, porque a população que eu buscava como médica de família, né, e que eu tinha que ir nas casas, elas não estavam nas casas, elas estavam trabalhando. Então, eles não estavam ali, poucos. Eles estavam aonde? Eles estavam nas empresas, eles estavam no trabalho. Então, eu falei, se eu quero promover saúde, se eu quero prevenir, se eu quero, né, fazer parte desse processo de envelhecimento saudável, aonde eu vou encontrar? Na empresa, aonde, se formos observar, passamos uma boa parte do nosso tempo. Muito tempo. Muito tempo. Então, daí veio a ponte. Né? Eu digo, vamos para a medicina do trabalho e fazer todo esse acompanhamento ali nas empresas. Né? Que a medicina do trabalho é uma especialidade médica que ela lida exatamente com essas relações do trabalhador, homem ou mulher, né, com o trabalho, numa visão não só de prevenir acidentes ou doença, mas de promoção de saúde e de qualidade de vida. E aí, como você bem falou, quando a gente fala em qualidade de vida e promoção de saúde, a gente fala num contexto físico, emocional, espiritual, por isso da reflexão para o homem todo, exatamente. E quando a pessoa se sente acolhida, aconchegada, e por isso essa visão tão importante de medicina como missão. Quando você olha o paciente ou o cliente dentro de uma empresa com os olhos de Deus, o que o Senhor quer fazer através da minha vida, através da minha profissão, para alcançar essa pessoa e cuidar dela por inteiro. Não só observar a necessidade orgânica, a saúde dela, como prevenir problemas, como tratar problemas que já existem e tal, mas como acolhê-la de tal forma que ela deseje saber o que eu trago a mais, além da minha profissão. E como isso é importante. Eu estava me lembrando hoje de um diácono de uma das igrejas que eu frequentei durante muito tempo, lá no Parque São Domingos. E um dia ele chegou na minha sala, quando eu era capelã, ali no HC, e ele estava transtornado. Ele tinha saído do trabalho àquela hora e ele não parava de tremer e de chorar. E eu falei para ele, o que aconteceu com você? Ele falou, olha, naquela época era o começo da AIDS, no Brasil principalmente, 1980 e pouco. E ele me falou, olha, chegou lá uma equipe
de saúde na minha empresa, na empresa onde eu trabalho, e eles falaram, olha, nós vamos colher sangue de todos os funcionários aqui. E daqui uns 15 dias vamos voltar com os resultados do exame. Eles não falaram exame para levantar qual problema, eles não sabiam quase nada sobre AIDS, só sabiam que era uma doença mortal. Naquele início, ninguém sabia quase nada. E naquele dia em especial, ele foi chamado ao consultório médico da empresa e o médico falou assim, olha, eu estou lendo aqui o resultado do seu exame e você tem AIDS. E se você tem AIDS, provavelmente você contaminou a sua mulher, se também não contaminou os seus filhos. Então, assim, se você tiver muita sorte, dinheiro, você talvez possa viver como Cazuza, fazendo todos os tratamentos experimentais e sobreviver mais 1 ano e meio, 2 anos por aí. Então, acabou a consulta aqui. Tchau. O coitado saiu daquela empresa completamente atordoado. O primeiro pensamento dele foi de lançar o carro contra o primeiro poste, o primeiro penhasco e acabar com a vida de uma vez. Ele não sabia nem como chegar em casa e dar a notícia para sua esposa. E pensando que os seus filhos pudessem ter nascido com AIDS ou ter se contaminado de alguma forma, o deixou enlouquecido. Como foi drástico ver que aquele médico do trabalho não teve o mínimo cuidado, compaixão, empatia, solidariedade, não fez um tratamento, um cuidado humano e quase que ele perde a vida. Graças a Deus, ele foi me buscar, eu pude aconselhá-lo e realmente a esposa estava contaminada. E eu pude acompanhá-los e também preparar toda a igreja para cuidar do casal e dos filhos deles até a morte deles também. Mas eu fiquei assim chocada com a maneira como foi dada a notícia para ele. Fala um pouquinho sobre como você faz o seu trabalho no dia a dia, Rívia. É bem interessante, assim, para mim, muito edificante. E você falando desse caso, e por isso, quando eu falei da questão de ter sido muito tempo paciente e ter essa empatia, é exatamente isso, Eleni. Você falou bem, cada um sofre de uma maneira diferente, mas a gente sabe exatamente quando você tem um médico que tenha compaixão, que tenha empatia. Isso vai para o técnico, isso vai para o enfermeiro, porque eu tive essa experiência boa e ruim. Com certeza. Foram muitos anos nisso e a gente, infelizmente, encontra de todos os tipos. Infelizmente. Sim. Então, é algo que eu carrego bastante comigo e eu estava me lembrando de uma situação que eu acho que vai exemplificar bem essa forma, a forma como eu trabalho, como eu lido no dia a dia. Eu não vou dizer que é um paciente, porque geralmente eles vão saudáveis e a gente quer isso, né? Era um periódico e esse trabalhador, quando eu chamei para fazer a consulta, ele entrou, Eleni, no meu consultório com o celular, até sendo indelicado, porque ele entrou falando e agitado e nervoso. Para uma consulta médica. E eu parada aguardando e vendo ele ficar vermelho. Eu digo, ele vai ter uma crise hipertensiva aqui, né, porque ele já tinha uma certa idade. E eu digo, eu não queria estar na pele da pessoa do outro lado do telefone. E eu aguardei com muita paciência, esperei, né, todo aquela conversa agitada, furiosa dele. Ele desligou o telefone, já estava sentado na minha frente e me pediu desculpas, né, porque ele viu que eu fiquei um tempo esperando todo. E quando ele terminou de falar, que eu tive a oportunidade de me apresentar, ele ainda era a primeira consulta comigo. E
eu virei para ele, Eleni, e falei assim, olha, eu não sei qual é a fé que você professa, eu não sei no que você crê, mas eu sei no que eu acredito e no que eu professo, e eu creio na palavra de Deus, e que nos ensina que um homem sem domínio próprio, ele é como uma fortaleza sem muralhas. Uau! Como você pode aplicar a palavra à situação dele. Mas ele na hora foi algo assim, porque a palavra do Senhor, ela é impactante, ela é uma espada de 2 gumes, ela é a espada do Espírito, né? E a reação física, inclusive, dele foi de... Ele foi para trás, né? Na minha mente eu falei... Veio logo na hora, assim, ele nunca mais vai querer saber dessa doutora Rívia, mas eu não posso me privar, porque, eu digo, o homem sem domínio próprio é como uma fortaleza sem muralha, ele fica vulnerável aos seus inimigos. E eu posso falar para o Senhor que o Senhor pode estar vulnerável a um infarto, um AVC, uma crise hipertensiva, por todo esse estresse, né? E ali eu pude aplicar a palavra de Deus, falando da parte espiritual, mas também das consequências físicas que isso traz. E eu digo, olha, fiz toda a consulta, o exame físico dele, orientei, enfim, falei, somos em 3 médicos aqui. Na próxima vez ele não vai procurar a doutora Rívia. Vou fugir dela. Mas não, ele voltou. Sabia. Ele voltou. Porque você se importou com a pessoa dele. Exatamente. Você não estava olhando um corpo simplesmente, fazendo um diagnóstico e um prognóstico. Você estava cuidando da vida dele. Exatamente. Né? E assim, a gente vê uma visão muito equivocada do trabalho, né? A própria palavra trabalho, né, já vem da origem ali no latim de um instrumento de tortura. Uau! Tripalho, né? É um instrumento de tortura. Então, já faz uma ponte de trabalho com algo difícil, penoso. E a gente precisa lembrar, né, que o trabalho, ele dignifica o homem. Com certeza. Né? Mas, né, veja bem, o homem não foi feito para o trabalho foi criado por Deus para o homem, porque Deus trabalha em nós, Deus trabalha, isso reflete o caráter de Deus. E a gente perdeu muito essa perspectiva, inclusive com a queda, a gente sabe que é com suor, não é tão fácil por conta do pecado, mas a gente não pode perder essa visão que o trabalho existia muito antes disso. Né? E é interessante porque no céu nós vamos continuar trabalhando. Né? Se fosse um castigo sobre o homem, não é um castigo. Antes, o trabalho já existia no Éden, onde tudo era perfeito. Então, a gente perde muito essa perspectiva, eu vejo muito isso no meu consultório. O trabalho como um fim. E não é. Né? Nós somos criados para Deus. Né? Não nessa perspectiva de ser um fim, é um meio. É um meio, é importante, faz parte, né, do nosso ser como um todo, e tem uma influência muito grande. E a gente já pode, mais uma ponte tremenda em relação ao trabalho, é que Deus mandou o seu filho para fazer o trabalho mais difícil de todos. Né? Dar a sua vida. Dar a sua vida, não é verdade? E acabou com algo que nós não teríamos capacidade nenhuma, que era de sermos inimigos de Deus, essa inimizade com Deus. Sim. Então, isso eu vejo muito no meu consultório, isso gera muito sofrimento. Isso gera sofrimento físico, sofrimento psíquico, né? Essa falta de perspectiva, da importância do trabalho, mas visto de uma maneira correta, né? Bíblica. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faz tudo para a glória de Deus. Não é verdade? Então, quando a gente tem essa perspectiva, a gente consegue, mesmo em meio a uma pandemia, onde a gente sabe que o nosso contexto tem sido muito difícil, e para o trabalho não tem sido diferente, com desemprego, o que a gente tem visto aí na experiência, né, como médico do trabalho, é o medo sim da morte, é o medo do desemprego, né? E
E isso tem gerado, Eleni, transtorno mental. Assim, os transtornos mentais têm aumentado drasticamente e no trabalho, muitos afastamentos por conta disso. Sim. Quais são as patologias principais? Transtorno de ansiedade, okay. Pânico, né, é o que a gente vê mais, né? A depressão. Sim. E tem tido um reflexo importante, você sabe muito bem disso. Sim. Você trabalha com uma área muito específica de trabalhadores. Eu tive o privilégio de trabalhar 2 anos no hospital. Olha! Em Porto Alegre, num grande hospital lá. E pude ter essa experiência como médica do trabalho, cuidando dos próprios profissionais. Dos próprios profissionais. Né? E eu imagino o quanto estes profissionais na linha de frente do Covid estão sofrendo esse tempo tão difícil, vendo os seus colegas serem contaminados, alguns partirem também, verem tantos pacientes partindo todo dia. Gente, precisa ter uma estrutura grande, enorme. Porque agora isso muito mais intensificado, mas mesmo nesse período que eu trabalhei e ainda não tinha chegado a pandemia, já tem, né, uns 2 anos, já existia muito sofrimento, porque lidar com o sofrimento do outro, né, a depender de que setor esteja, é muito mais impactante quando você vê aí os cuidados paliativos, algo que precisa, e o médico do trabalho, e eu falo médico, mas existe uma equipe, existe a enfermeira do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho, existe o engenheiro, é toda uma equipe, que é uma coisa, Eleni, que eu gosto muito nas minhas especialidades, é que eu não preciso trabalhar só. Né? Sempre é multi e interdisciplinar. Né? E já existia esse tipo, né? Agora está muito mais exacerbado, mas é importante essa visão. Sabe que anos atrás eu organizei o primeiro congresso sobre sofrimento e espiritualidade, lá no Hospital do Servidor Público do Estado, e voltada para o público profissional da saúde do hospital. Mas um dia antes, tinha sido o Dia do Médico, foi em outubro, e eu me lembro que eu fui convidada para o evento também. Houve um coffee break maravilhoso, promovido pela superintendência do hospital, e muitos médicos foram. E, logo em seguida, teria um encontro dentro do anfiteatro com nata da medicina, com pessoas expoentes mesmo. E eu me lembro que foram uns 150, 200 médicos para o coffee break, e para dentro do anfiteatro foram uns 30. E vários, ou muitos, ficaram ali grudados nos seus celulares, teclando ali, enquanto aquelas pessoas incríveis na área médica falavam para as moscas. E eu pensei, meu Deus, amanhã eu estou dirigindo um congresso aqui sobre espiritualidade e sofrimento. É novo, é alguma coisa que nós estamos lançando agora. E se eu estou vendo para o Dia do Médico esse pingo de gente, amanhã não vai ter ninguém. E eu já comecei a me preparar para a minha frustração. E foi tão impressionante. Você participou como preletora desse congresso também. Mas não foi um congresso, foi um seminário, porque foi um dia só. E neste evento, nós tivemos, por aquele anfiteatro passaram 600 pessoas em um dia. Eu me lembro que alguns profissionais iam lá, ficavam, assistiam uma palestra, voltavam para o seu setor, outro vinha no lugar, mas nós controlamos o número de pessoas pelo número de Bíblias que nós distribuímos. A Sociedade Bíblica do Brasil nos doou 600 Bíblias e revistas também sobre textos bíblicos, e nós entregamos todos eles. E assim, uma fome de Deus. E o pessoal da superintendência do hospital, que estava lá conosco, eles ficaram boquiabertos, porque eles falaram, gente, eles ficaram aqui até às 5 horas da tarde para o sorteio de livros com conteúdo bíblico.
Nunca vimos isso. E a gente viu a fome que aqueles profissionais tinham de Deus. E por isso o Ministério de Capelania, dentro desse hospital e dos outros hospitais onde nós estamos também, nós começamos a fazer um projeto chamado Minutos com Deus, que são devocionais de 7 minutos. Mas nós treinamos os seminaristas do Seminário Presbiteriano, treinamos os pastores, treinamos profissionais da saúde também, e também leigos, para estarem dando uma mensagem de 4 minutos em cada setor, uma vez por semana. E depois disso, levantar os motivos de oração, orar com aquele grupo, e o resultado é lindo, é tremendo. Eu tenho ficado encantada em ver o impacto que a palavra de Deus traz à vida desses profissionais. E aí surgem muitos casos de aconselhamento bíblico, porque a fome, e daí nós queremos mais. Em alguns setores, os próprios funcionários se organizaram para continuarem lendo a Bíblia todos os dias. Então, eles mesmos mandam o texto para todos daquele setor, e eles leem, e daí tem uma rápida reunião para eles orarem juntos. São mais de 30, 40 pessoas só no setor de administração que fazem isso todos os dias. E vão livro a livro da Bíblia. Não é lindo demais? Lindo, lindo, lindo. Acho que em todos hospitais, eu estou falando hospitais especificamente, porque cuidar de quem cuida nesse sentido, né? Eu acho que esse trabalho é fantástico, Eleni, é muito especial. A gente vê realmente a sede, a gente vê a necessidade. É um trabalho belíssimo. Isso é promover saúde. Exatamente. É promover saúde. Então, todo o seu contexto e de uma maneira holística e do homem como todo, é promover saúde. Isso faz parte desse cuidado. Sim. E a gente ficou muito marcado por um livro que eu li sobre depressão secundária, da doutora Alexandrina, da Faculdade de Medicina da USP, e ela afirmava ali que, dentre as profissões todas, os médicos cometiam suicídio em número 4 vezes maior do que a população em geral. E dentre as especialidades médicas, em primeiro lugar estavam os anestesistas, em segundo lugar os psiquiatras, e depois neurologistas, oftalmologistas, tal. E eu falei, gente, a gente precisa cuidar de quem está cuidando também. E por isso começamos a ampliar a visão do Ministério de Capelania, que é gente cuidando de gente, né, o tempo todo. Rívia, conta para mim quais são os desafios na saúde do trabalho diante da pandemia. Já citei alguns, né, Eleni? A gente tem visto esse aumento aí dos transtornos mentais. Esse é um desafio grande. Estamos acompanhando, né, na mídia, empresas fechando. A gente viu uma grande empresa saindo do Brasil, e aí a gente pode imaginar a repercussão disso para essas pessoas, esses trabalhadores, esses pais e mães de família, por tudo que a gente já falou, né, desde o início, dessa importância do trabalho, dessa visão correta do trabalho. Esse é um grande desafio. Um outro também a questão da pandemia vai certamente trazer à tona, Eleni, algumas. A gente está muito voltado para a Covid, e só que existem as outras doenças, sim, né? É verdade. Que precisam também de cuidados. E a gente também tem uma visão para as doenças crônicas, né, não transmissíveis, e enfim. E isso tem sido negligenciado. Hoje eu já ouvia aqui em São Paulo que todas as cirurgias eletivas foram canceladas. Então, isso tudo gera angústia, isso pode realmente complicar, né, uma situação. Eu não tenho dúvida de que os colegas, de que os médicos serão muito sensíveis para avaliar os casos, mas, enfim, é uma demanda grande ainda e que está um pouco em segundo plano.
claro, óbvio, por conta de todo esse contexto. Então, as empresas têm se adaptado muito aí na questão do cuidado, da prevenção. Eu não tenho trabalhado na linha de frente, mas, Eleni, eu fico imaginando os meus colegas que ali estão, porque se eu que estou na retaguarda, né, tenho visto um crescimento assim enorme de trabalho, e é um trabalho mesmo até de aconselhamento, né, porque você vai falar, a gente tem feito teleorientação, e a gente liga para um acompanhamento, mas ali aquela pessoa perdeu seu ente querido, ali começa a chorar no telefone, aí vem uma oportunidade. Não tem condição de trabalhar. Né? Então, é outro desafio enorme, que a gente precisa observar e avaliar, e a gente vai perceber com mais nitidez lá na frente. Eu creio, né, que porque a palavra diz que tudo aqui debaixo do sol tem o seu tempo. Há tempo para tudo, né, Eleni? É verdade. Para plantar, né, para colher, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de sorrir, né, tempo de chorar, há tempo para tudo. E eu creio que esse tempo vai passar. Mas, enfim, até lá, o que eu queria deixar também aqui é que a gente está nessa questão toda de vacina, que a gente tem. Importantíssimo você falar mas sobre eu isso. acho que existe uma vacina que a gente precisa, uma imunização importante. A gente precisa ser imunizado de esperança. E a gente sabe quem é a nossa esperança. Com Né? certeza. Nós sabemos quem é a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus. E que nesse tempo, né, de pandemia, de desafios, eu não costumo falar muita dificuldade, tempo difícil, não. São tempos de desafios, de lições de casa que precisamos aprender e sairmos melhores, né? Que com essa imunidade, na esperança que é de Jesus, a gente possa passar com resignação, com resiliência, né? E isso eu tenho procurado levar, Eleni, não só para, né, os meus clientes, os colaboradores, mas para os meus colegas de trabalho. Sim, que ótimo. Porque eu tenho a oportunidade, muitas vezes, de também eles chegam até mim, né, para aconselhar. Eu falo que todo mundo dá conselho. Então, gente, todo mundo dá conselho. A melhor coisa é a gente dar um conselho bíblico. Sim, né? este permanece. É esse que permanece. E a gente também tem essa oportunidade. Então, assim, esses desafios estão vindo. Eu penso nesses dois, né, com um olhar mais aí aguçado, porque realmente vai trazer como consequência tantas outras dificuldades que a gente vai ter. Não será a mesma coisa, a gente vai ter que repensar algumas situações. Quer ver um outro desafio? Agora estamos saindo das empresas para os lares. E aí a gente tem observado como a estrutura familiar influencia, Eleni. Totalmente. Tem pessoas que não conseguem trabalhar em casa. E a gente vê isso. Eu nem imagino, num apartamento pequeno, pai e mãe trabalhando via online, com filhos pequenos, que não estão indo à escola, né, que dependem deles o tempo inteiro. Muitas vezes, quando tem alguém que faça a limpeza para ajudá-los no serviço, não está vindo também. E a sobrecarga. Exatamente. É muito difícil. Eu já escutei de muitos, doutora, eu quero voltar. A gente está fazendo tudo isso para proteger, deixando em casa, para cuidar. Se pode, se tem condições de trabalhar em casa, é melhor nesse momento. Mas já escutei várias vezes, doutora, libera que eu quero voltar. Estou cansado de trabalhar em casa. Eu descanso mais no trabalho, já escutei isso. Né? Eu descanso mais no trabalho. Que em casa a gente trabalha 24 horas quase. Exatamente, Helena. Exatamente. Né? Tudo isso é uma reorganização, gestão de tempo, uma boa administração do que fazer, das prioridades. Então, é um exercício delicado. Sim, muito. Muito bom. Rívia, estamos caminhando para o final do nosso programa e eu queria que você deixasse uma aplicação bíblica. E se você quiser relatar um caso também, colocar em meio a tudo isso, como a sua medicina. É uma medicina superior, que vem de cima também, porque você tem utilizado a palavra de Deus como
parte do seu cuidado pela pessoa integral. Então, como isso é importante. E queria que você deixasse uma mensagem para você que está nos assistindo aqui. Como a gente vem conversando, né, Eleni? Eu tenho procurado realmente e orando ao Senhor, pedindo muita sabedoria a Deus para que cada pessoa que esteja sobre, né, os meus cuidados, e isso é uma oração, isso tem sido uma oração diária minha. Eu sempre falo, Senhor, que a tua sabedoria, né, inunde o meu ser, que seja a tua mão ali guiando a minha, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas. Eu contei desse caso aí do colaborador em relação ao domínio próprio, mas eu tenho recebido, às vezes, no consultório, mulheres, interessante, que nós como mulheres, nós estamos ali páreo, né, mas assim, muito em equilíbrio na quantidade, e às vezes temos mais trabalhadoras do que trabalhadores. E, Eleni, uma das questões que a gente tem visto é o equívoco nas prioridades. Eu falo que nenhuma mulher é impedida de trabalhar. Eu falo trabalhar fora, que a Eleni falou muito bem aqui, que em casa nós trabalhamos muito mais. Mas na questão do trabalhar fora, e eu tenho visto isso um motivo também de adoecimento, e eu vejo biblicamente isso, uma inversão de prioridades. Eu trabalho, né, como médica, eu sou uma trabalhadora e tudo, e tenho todas as minhas lidas como esposa, como mãe, lidas domésticas. Como presidente da SAF. Tem mais esse detalhe, né, como presidente da SAF. E todas as questões no apoio ao ministério do meu esposo. E eu sempre falo que não há nenhum impeditivo para que a mulher trabalhe, tenha a sua função, sua profissão. Como eu falei, a gente tem que enxergar como ministério, mas nós não podemos perder de vista as prioridades. Eu vejo mulheres sofrendo por essas inversões. Né? Se sentem culpadas porque negligenciam ou terceirizam o cuidado dos filhos. Muitas vezes, conflitos conjugais. E eu tenho tido a oportunidade, Eleni, de orientá-las. Né? Eu fiz um demissional, e um exame demissional é sempre um exame um pouco delicado. Né? Às vezes é confundido, acham que o médico do trabalho é que está demitindo. E eu sempre falo, eu não tenho nenhum poder, vocês estão me superestimando. Eu não demito nem admito ninguém, eu simplesmente vou avaliar qual é o seu estado de saúde. Mas eu já tive a experiência de uma demissão em que a trabalhadora ela tinha pedido o desligamento, mas ela estava no meu consultório totalmente constrangida, e aí vem a percepção e a sensibilidade. Eu vi que ela estava assim, cabisbaixa, e eu vi que ela tinha pedido desligamento. E a questão toda dela era que ela estava sendo crucificada, porque, como num tempo como hoje, ela ia deixar um trabalho, um cargo muito bom, uma condição financeira excepcional, né? E ela estava abandonando tudo aquilo que ela não estava batendo bem, ela tinha algum problema, e ela foi assim muito questionada pelos colegas de trabalho em relação a isso. E ela estava na minha frente se sentindo culpada. E eu perguntei para ela qual era o motivo daquele desligamento. Ela falava, doutora, eu acho que eu preciso dar mais atenção à minha família. Meus filhos precisam de mim. E eu falei para ele, por que você está se sentindo tão culpada? Eu acho que você tomou uma decisão acertadíssima. Você refletiu e viu qual é a prioridade. Né? E foi bem interessante que ela saiu dali mais leve, né, mais tranquila. Terminamos o demissional. E eu vejo que muitas estão ali sofrendo por essa inversão, Eleni. A cobrança é bem maior em cima de nós. Né? Muito bom, Rívia. Que precioso você poder ter essa visão bíblica e poder instruir essa pessoa, né? Porque mais à frente ela vai ver os resultados, colher os frutos abençoados por Deus. Amém.
Rívia, muito obrigada. Deus te abençoe muito, continue abençoando muito e que possamos estar juntas aqui outras vezes. Amém. Já está convidada. Querida, obrigada, Eleni, amém. Eu que agradeço. Muitas saudades eu estava. Assim, a gente tem um contato, mas bom. Nunca é assim tão próximo. Então, eu agradeço a oportunidade, que Deus também continue abençoando nesse ministério tremendo, importantíssimo para a saúde no trabalho. Amém, amém. Até o próximo encontro, na outra sexta-feira, com mais um tema muito especial para você. Até lá, Deus abençoe a sua vida.